Ejaculação precoce tem tratamento. Entenda tudo sobre ejaculação precoce agora nesse vídeo. Se você sente que está ejaculando antes do desejado, não está com controle sobre a sua ejaculação e que isso tem impactado na sua vida e na vida da sua parceria, esse vídeo é para você. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha e vamos lá. Primeiro, o que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce nada mais é do que uma pessoa que ejacula rápido, que não tem um controle sobre essa ejaculação, principalmente tem sofrimento sobre isso, ou seja, está incomodado com isso. Isso acontece em mais da metade das vezes, tá? E isso está acontecendo há mais de 6 meses. Ou seja, são vários fatores. Por que cada um desses fatores é importante? Vamos lá. Tempo, a média de relação sexual no mundo todo é de poucos minutos. 4, 6, 8 minutos, depende muito da literatura. Mas é claro que ninguém fica cronometrando uma relação sexual. Mas só para vocês terem a ideia de que não é 1 hora, como muitos amigos aí dizem, não é verdade? Então, ejacular antes de 4 minutos, 2 minutos ou 1 minuto, ou até mesmo antes da penetração, esse valor vai ser diferenciado com base na referência da literatura que a gente utilize. Então, existem vários parâmetros para isso, mas se você ejacula menos de 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto, dependendo da referência, você pode ter ejaculação precoce. Segundo item importante, isso tem que estar acontecendo há mais de 6 meses, porque é normal, às vezes, eventualmente, tem um período ali que você está chegando mais rápido, o orgasmo, ejacula mais rápido. Isso, por definição, não é ejaculação precoce, então tem que ser uma coisa recorrente. Terceiro, um sofrimento com isso, ou seja, você tem que estar incomodado. Tem pessoas que ejaculam rápido, a parceira tá tudo bem para ela, para você tá tudo bem, então não há problema. Não precisa tratar algo que vocês não estejam se incomodando, tá bom? 4 item importante, a incapacidade de controlar. Você pode até chegar ao orgasmo rápido, mas se você não consegue controlar isso, ou seja, dificultar um pouco, retardar essa ejaculação, essa perda de controle também é um dos critérios que a gente utiliza para acrescentar a esse diagnóstico de ejaculação precoce. Essa ejaculação precoce, ela pode ser primária ou secundária, ou seja, pode vir com você primariamente desde das suas primeiras relações sexuais, ou seja, ser constitucional seu. A gente entende muitas vezes que isso tem uma questão de sensibilidade do pênis, da glande, tem uma questão de receptores, né, endócrinos, serotonina, dopamina, enfim, várias outras substâncias. Então, esse indivíduo, ele constitucionalmente, ele já nasceu desse jeito. É diferente de uma pessoa que tem ejaculação precoce secundária ou adquirida. Ele desenvolveu isso ao longo do tempo e aí, ou seja, a gente precisa tratar esses dois indivíduos de modo diferente. Por quê? Como é esse tratamento? O tratamento pode ser desde psicoterapia. A gente sabe que às vezes o indivíduo, ele fica ansioso para chegar ao orgasmo, ansioso para mostrar uma boa relação, às vezes está com um relacionamento novo e quer dar um show. Tudo isso pode prejudicar esse ato do orgasmo, da ejaculação, e o paciente ejacula rápido. Então, às vezes, um excesso de cobrança, né? Então, a psicoterapia muitas vezes funciona também para as pacientes que têm ejaculação precoce. Outro tratamento possível, mudanças comportamentais, mudar a posição. Eu chego ao orgasmo rápido quando eu tô por cima. Então tudo bem, começa por baixo, né? Mudança comportamental de posição, conversa com a parceria, isso é importantíssimo, né? Às vezes existe um excesso de cobrança, tanto de si mesmo quanto da parceria. Então essa questão comportamental é importante. Agora, passando para tratamentos medicamentosos, tem, por exemplo, lidocaína, anestésicos tópicos que a gente pode utilizar na glande, funcionam em parte, principalmente naquelas pessoas que têm queixa de hipersensibilidade da glande, porém, muitas vezes existe uma queixa comum que transmite para a parceria e a parceria fica incomodada com aquilo, né? Então, não tem lá essa aceitação tão grande assim dos homens. Tratamento comprimido, via oral, por exemplo. Existe tratamento para você usar todos os dias, né, como antidepressivos, por exemplo, a paroxetina, em que o indivíduo tem que usar todos os dias e de modo escalonado, de modo regular. Eu particularmente prefiro usar essas medicações para aqueles indivíduos que já têm ejaculação precoce primária, ou seja, sempre tiveram isso. A gente entende muitas vezes que eles têm essa alteração já constitucional, né, do próprio indivíduo, nasceu assim, então a gente modula esses receptores de neurotransmissores através dessas medicações antidepressivas
antidepressivas, apesar do indivíduo não ter nada a ver com depressão. Ele não tem depressão. Porém, essas medicações, algumas delas, têm o efeito colateral de retardar a ejaculação. Portanto, a gente usa nesse sentido. Tem que ter um controle, tem que ter um acompanhamento, porque no início podem existir alguns efeitos colaterais e caso esse indivíduo queira interromper, é preciso haver um desmame, ou seja, é preciso ter um certo acompanhamento nesse sentido. Outra opção de terapia medicamentosa, via oral, é medicamento sob demanda, ou seja, se eu utilizar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas antes da relação sexual, você usar comprimido, por exemplo, da Dapaoxetina, que chegou até pouco tempo no Brasil, né? É um dos únicos, na verdade é o único tratamento primeira linha aprovado para isso no mundo todo e que funciona bem, que tem uma resposta muito boa. Esse aqui eu costumo utilizar, claro que a gente adequa ao cada caso, mas costumo utilizar mais daquele indivíduo que passou a ter ejaculação precoce recentemente e que a gente busca ajudar ali mas por um período curto, enquanto, por exemplo, uma psicoterapia não funciona, né? E existe um trunfo, né? Uma carta na manga, muitas vezes, aqueles indivíduos que têm ejaculação precoce associada à disfunção erétil, usar medicação para ereção, né? Inibidores da fosfodiesterase tipo 5, como por exemplo tadalafila, sildenafila. Aí você me pergunta, poxa, mas funciona para isso? Então, funciona de modo secundário. Por quê? É comum o paciente, por medo de perder a ereção durante a relação, chegar logo ao orgasmo, buscar chegar logo ao orgasmo, ejacular logo, como uma tentativa de evitar a frustração de perder a ereção durante a relação. Então, tratando a ereção, a gente consegue fazer com que o indivíduo retarde mais essa ejaculação. Isso é um dos fatores. E além disso, por você ter uma ereção mais duradoura, mais firme, mais potente, de melhor qualidade, às vezes também ajuda a ter uma relação melhor. Você consegue ejacular, ter orgasmo e consegue ter um período ali de intervalo entre a relação e outra, se você conseguir, mais curto, por conta dessas medicações para ereção. Então tá aqui um apanhado geral desses tratamentos para ejaculação precoce. É claro que a gente vai adequar de acordo com cada caso, então é importante que você busque ajuda de um especialista em medicina sexual para tratar especificamente o seu caso. Cada caso é único. Eu fico por aqui hoje, um grande abraço e até mais.